Bom, meus amigos, agora vocês já estão cientes aí dos protocolos aí para avaliação física que eu mostrei aqui, desde o cardiopata até a pessoa condicionada. Saiba escolher muito bem o protocolo, depende da condição física do seu cliente. E também mostrei agora para vocês alguns métodos de prescrição. Da letra A, que é o método de prescrição baseado na frequência cardíaca máxima, é o método que o Colégio Americano de Medicina Esportiva recomenda. Esse método você pode realizar? Sim, você pode, sempre baseado na frequência cardíaca máxima ou de pico máximo que ele atingiu, o maior valor que ele atingiu no teste, nunca utilizando fórmula de predição, muito cuidado. Mas se você utiliza essa maneira de prescrição pela frequência cardíaca máxima, é um método adequado, mas não é o melhor. Por quê? Porque quando você tem, por exemplo, uma avaliação física máxima e não considera a frequência de repouso de uma pessoa, você não individualizou a prescrição. Você pode, por exemplo, ter duas pessoas que atingiram 200 batimentos de frequência cardíaca máxima numa avaliação, por exemplo. Vou colocar 200 batimentos para facilitar. E aí você vai prescrever o treino a 70% do máximo deles. Quanto é 70% de 200? 140. 140 batimentos que eles vão treinar amanhã. Por exemplo, uma corrida com 140 batimentos. Eu pergunto para vocês, essas duas pessoas aparentemente semelhantes, com a mesma idade, o mesmo peso, fizeram um teste máximo, chegaram a 200 batimentos de frequência máxima e vão treinar a 70% do máximo deles, que são 140 batimentos. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que do sistema cardiovascular o treino será o mesmo? Não. Sabe por quê? Porque pode ser que o aluno A, da letra A pessoa A, por exemplo, essa pessoa da letra A, por exemplo, tenha a frequência de repouso de 40 batimentos. E o aluno B tenha, por exemplo, 90 batimentos. Então, para esse aluno A sair de 40 e chegar em 140, ele precisou aumentar 100 batimentos. E o aluno B, que já tem a frequência de repouso de 90 batimentos, para chegar em 140, precisou aumentar só 50 batimentos. Perceberam que prescrever da maneira da letra A, que é só baseado na frequência máxima, é certo, mas não é o melhor. Por quê? Porque você não considera da onde vai partir o seu cliente, qual é a frequência de repouso dele. Perceberam? Cada pessoa tem a sua frequência de repouso e a letra A não considera esse aspecto. Um dos princípios do treinamento físico é individualidade. Então você não está respeitando esse princípio. Por isso essa letra A que eu estou apresentando, você pode utilizar, mas eu não recomendo porque não é a melhor. Qual é a melhor maneira de você prescrever um treino? Pela letra B, que é pela frequência de reserva, que eu já vou mostrar para vocês a melhor fórmula de prescrição para condicionamento e emagrecimento, que é pela frequência cardíaca de reserva. É a fórmula do famoso Carvone. E aí eu vou mostrar para vocês qual é essa fórmula e vou mostrar alguns exemplos. Como que o profissional da área da saúde pode realizar a prescrição do treinamento físico utilizando essa fórmula do Carvone, alternando essas intensidades dentro da zona mínima e máxima que ele está definindo. A parte aeróbia, sistema anaeróbio, glicolítico, tanto a parte oxidativa, como que você consegue alternar essas intensidades? Como você define o mínimo de intensidade que o seu cliente deve treinar? Lembrando que para condicionamento físico e emagrecimento, o importante é você treinar de 4, 5, 6 sessões por semana, 4, 5, 6 sessões por semana, o ideal, mas pelo menos 4, 5 sessões, de 40 a 60 minutos. Aqui no curso eu estou definindo, mostrando para vocês a intensidade adequada, em termos de prescrição. Mas o ideal, de novo, regularidade, 4 sessões por semana, 5 até 6. E a duração, 40 a 60 minutos. Isso que seria o correto, o adequado, para você atingir esses resultados mais rapidamente. Perceberam quanta utilidade tem o nosso curso aqui? E eu vou mostrar agora para vocês, finalmente, qual é a melhor fórmula de prescrição e como que você alterna essas intensidades para o seu cliente cada vez mais se condicionar, melhorar a parte aeróbia, oxidativa e também favorecer o aumento do metabolismo dele e também toda essa parte de emagrecimento. Lembrando também que aqui no curso é o treino aeróbio, mas que nós não podemos esquecer do treinamento resistido, que eu vou comentar em outro curso, o fortalecimento muscular, o trabalho de hipertrofia. Vocês podem observar agora na nossa tela, aqui na nossa imagem, que a faixa de treinamento físico, finalmente para mostrar para vocês, aqui no nosso curso, pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva,
a fórmula da frequência cardíaca de reserva, a fórmula de Carvonen. Essa, então, é a melhor fórmula que existe em termos de prescrição no treino aeróbio, com o objetivo de condicionamento físico e emagrecimento. É a frequência cardíaca de treino, você vai definir, entre parênteses, é a frequência máxima que a pessoa atingiu numa avaliação física, e isso nós já comentamos aqui no curso, como realizar uma boa avaliação física, para você realmente, entre 8 a 12 minutos, levar o seu cliente até o máximo, e realmente saber definir, identificar qual é a frequência cardíaca máxima que ele atingiu. Você tendo esse valor de frequência máxima ou de pico, o importante é você ter o máximo dele, o maior valor que ele atingiu no teste. Você tem esse valor e subtrai da frequência cardíaca de repouso dele. Então isso chama-se frequência de reserva. É a frequência máxima menos a de repouso, chamada frequência cardíaca de reserva. A partir dessa subtração, você vai ter um valor, e você pega esse valor e vai multiplicar pela intensidade que ele vai treinar. E depois vamos somar com a frequência cardíaca de repouso dele. Lembrando que a frequência de repouso é aquela que você vai medir do seu cliente, do seu aluno, após ele ter ficado 5 minutos sentado em repouso sem conversar. Aquela é a frequência de repouso dele. Então, novamente, como você define a frequência de treino aeróbio para condicionamento e emagrecimento? É a frequência máxima que ele atingiu, você subtrai da frequência de repouso, multiplica pela intensidade que ele vai treinar e soma com a frequência de repouso. Tudo bem? Essa então é a melhor fórmula de prescrição do treino aeróbio. Eu já vou citar alguns exemplos. E aí você poderia perguntar, mas Newton, qual a intensidade que ele deve treinar? Aí vai depender da população. Se você tiver um cliente cardiopata sedentário, ele deve treinar entre 40% a 60% da frequência de reserva. Ou se for um cardiopata condicionado, de 50% a 70% da frequência de reserva. Essa é a faixa aeróbia mínima e máxima que ele deve treinar. E aí você, como preparador físico, como professor de educação física, profissional da área da saúde, você como fisiologista, vai ter que descobrir, identificar qual é a carga na esteira e na bicicleta, para que ele fique naquela frequência de 40%, sem ultrapassar os 60%, por exemplo. Qual é a carga de 50%, qual é a carga de 70%. E aí você definindo essas velocidades na esteira, essas cargas na bicicleta, você vai alternar essas cargas, essas velocidades da esteira durante 40 a 60 minutos, pelo menos 40 minutinhos ali, 4, 5, 6 sessões por semana se ele conseguir realizar. Aí sim, depois de 8, 10, 12 semanas, alternando essas intensidades, ele vai começar cada vez mais a se condicionar e melhorar todo o seu metabolismo e, consequentemente, o seu emagrecimento. E se você tiver um cliente sedentário, ele vai treinar de 50% a 70% da frequência de reserva. O indivíduo condicionado vai treinar entre 60% a 80% da frequência de reserva. E um atleta entre 65% a 85% da frequência de reserva. Então, essas são as percentuais recomendados para cada população. Se você tiver, por exemplo, um aluno sedentário que tem a frequência de repouso de 86 batimentos e realizou um teste máximo e atingiu uma frequência máxima de 187 batimentos, a pergunta que eu te faço é: qual deve ser a frequência inferior e superior para ele realizar um treinamento físico aeróbio? Então, o limite inferior, olha como é simples, fácil, mas muito importante essa fórmula. Agora você já está ciente desse conteúdo. É a máxima 187 batimentos, nesse exemplo, menos 86, que é a frequência de repouso. Você vai multiplicar por 0,50, que é o 50%, e vai somar com a frequência de repouso 86 batimentos. E vai dar um valor mínimo que ele deve treinar de 137 batimentos. E qual o limite superior que esse nosso aluno sedentário deve treinar? É a máxima, 187, menos 86, que é o repouso, vezes 0,70, que é o 70%, mais 86 batimentos. Ou seja, vai dar um valor de 157 batimentos. Então ele deve treinar entre 137 batimentos a 157 batimentos. Essa é a zona-alvo aeróbia que ele deve treinar. Esse é o exemplo de uma pessoa sedentária. E um nosso aluno condicionado, que por exemplo possui a frequência de repouso de 62 batimentos, e realizou um teste máximo e atingiu a frequência máxima de 194 batimentos. Qual deve ser a sua frequência cardíaca inferior e superior para um treinamento físico aeróbio, para condicionamento e emagrecimento? Limite inferior, 194 menos 62,
vezes 0,60, que é o 60%, mais 62 batimentos. Com isso, nós vamos atingir 141 batimentos. E o limite superior é a máxima, 194, menos a de repouso, 62, vezes 0,80, que é 80%, mais 62, dando um valor de 168. Então perceba que o treinamento intervalado que ele vai realizar, preferencialmente, você vai alternar as frequências entre 141 batimentos até 168 batimentos. Então você vai alternando essas frequências cardíacas entre 141 e 68, ele faz um trotezinho mais leve na esteira, você acelera a velocidade, aumenta a velocidade até 168, depois reduz novamente. Você vai mesclando tiros aí acima de 168 e ele recupera até 141 batimentos. Então a ideia da prescrição do treinamento físico é você alternar essas intensidades entre 141 a 168. E aí, eventualmente, até alguns tiros até acima de 168. Esse treinamento físico intervalado entre 141 e 168 é o que vai proporcionar maiores benefícios aí para ele em termos do aspecto muscular, cardiovascular, respiratório e metabólico, e condicionamento físico e emagrecimento também. Então esse aqui é o exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês e a referência principal aqui do nosso curso, além do meu livro, é claro, Avaliação Cardiopulmonar e Treinamento Físico, da editora Ateneu, www.ateneu.com.br. Essa é a referência principal aqui do nosso curso, essa meta-análise. Então percebam aqui, para pessoas que estão acima do peso ou obesas, nós temos aqui um review, uma revisão, uma meta-análise. Essa é a referência principal de 2017, que vai ter a fundamentação de todo o nosso curso. É muito importante você sempre dominar o assunto, dominar o conteúdo, e essa é a referência principal, e está bem fundamentado numa meta-análise. Então esse artigo que mostra os principais autores, as principais revisões, aí, citando essa meta-análise, ou seja, uma conclusão do que vale a pena treinar. Tanto um pouco mais intenso, mais quanto moderado, que você vai alternando essas intensidades, vão promovendo grandes benefícios para o nosso cliente. Depois de 8 a 12 semanas, preferencialmente com uma boa alimentação e um treinamento resistido, vai melhorando o condicionamento físico dele e, consequentemente, aí, o seu emagrecimento. Tudo bem? Bom, meus amigos, estamos chegando ao final do nosso curso de prescrição de treinamento físico, condicionamento e emagrecimento. Eu agradeço mais uma vez aí a atenção, a participação de vocês. Meu nome é Newton Nunes, espero que vocês tenham observado toda a grande utilidade e aplicabilidade aqui do nosso curso. Mostramos inicialmente a importância da avaliação física, por que realizar uma avaliação física, como realizar uma avaliação física, os protocolos, para cada população o protocolo adequado. E depois, finalmente, como realizar uma boa prescrição de treinamento físico, pela frequência máxima, pela frequência de reserva e muito mais. Essa alternância de intensidades e esse review, essa meta-análise para fundamentar todo o nosso curso. Uma revisão bibliográfica, uma meta-análise dos principais autores, principais revistas, para fundamentar todo o nosso curso de prescrição de treinamento, condicionamento físico e emagrecimento. Agradeço mais uma vez a participação de vocês. Meu nome é Newton Nunes. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Meu e-mail é nnunesusp2010@hotmail.com. Essa é a minha identificação, meu contato. Tem o meu canal no YouTube também, que é o canal Área de Treino. E meu livro, Avaliação Cardiopulmonar e Treinamento Físico, da editora Ateneu, www.ateneu.com.br. Mais uma vez aí, muito obrigado. Parabéns aí pela capacitação profissional acadêmica de vocês. Vocês profissionais da área da saúde, vocês profissionais aí da fisiologia, médicos, professores de educação física, nutricionistas, fisioterapeutas, enfim, todos os profissionais da área da saúde estão de parabéns. E para você também, que não participa de nenhuma dessas áreas, não é formado em nenhuma dessas áreas, mas que treina, que investe na sua saúde, também parabéns por estar realizando aqui o nosso curso de capacitação profissional e acadêmica. Desejo para vocês bons trabalhos, bons treinos. Meu nome é Newton Nunes, um grande abraço e até o próximo curso.